Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Talvez seja este um dos textos mais mal compreendidos de toda a Escritura. Quero ler com você a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por favor, feche os teus olhos. Vamos orar, pedindo que Deus ministre a palavra dele aos nossos corações. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra que é justa, que é correta, a tua palavra que é a expressão máxima da verdade. E sabemos, ó Deus, que por ela somos confrontados, somos orientados, sabemos que a tua palavra dirige os nossos passos. E a minha oração é que nesta hora a tua palavra venha tocar os nossos corações para nos ajudar a viver conforme a tua vontade. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Começamos pelo versículo 28, o primeiro que nós lemos, quando o apóstolo Paulo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você certamente já ouviu pregadores, estudos, e quem sabe não seja a sua leitura deste texto, no sentido de olhar para ele e enxergar nele uma promessa de que tudo em sua vida dará certo. Dará certo não na expressão da vontade de Deus, mas dará certo segundo os seus próprios propósitos. Muitos de nós lemos este texto como se ele estivesse nos dizendo: haja o que houver, a sua vontade vai acontecer. Muitas vezes nós lemos este texto imaginando que o bem aqui descrito é a nossa vontade, é o nosso querer, é a nossa maneira de enxergar as coisas. Portanto, se em algum momento as coisas fogem à minha maneira, àquilo que eu espero que aconteça, então este texto serve como uma promessa. Ei, segura a onda, aguente as pontas, porque logo, logo as coisas vão começar a caminhar do jeito que você quer.
Então, se as coisas começam a ficar difíceis no local de trabalho, se as coisas começam a ficar difíceis dentro da nossa casa, se começa a faltar dinheiro, se chega a doença, então nós pensamos, bom, todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas estão produzindo algo bom em mim. Mas a verdade é que este bem aqui não é o bem descrito por Hollywood, pelos filmes românticos. Não é aquele bem das novelas, onde o mocinho sofre o roteiro inteiro, até que no final ele vai ficar bem. Até que no final as coisas vão se acertar. Não é deste bem que Paulo está falando. Paulo está falando de um bem supremo. Paulo está falando de algo que é verdadeiramente benigno e bom para nós. É deste bem que o apóstolo Paulo está falando. Mas olha, que bem é este que ele está falando? Ele descreve o bem em questão no versículo 29, quando ele fala, porque nós que fomos conhecidos por Deus de antemão, fomos também predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, o bem aqui não é ter dinheiro, o bem aqui não é ser saudável, o bem aqui não é comprar tudo que você quer, o bem aqui não é ter paz abundante no coração e uma alegria extraordinária. O bem aqui descrito pelo apóstolo Paulo é ser conforme a imagem do seu Filho. E neste sentido, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, tanto aquelas que julgamos ser boas, tanto aquelas que julgamos ser más, todas elas cooperam para forjar em nossas vidas o caráter de Cristo. É esse bem que Deus quer produzir em nós, nos tornar semelhantes a Jesus Cristo, porque Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, mas todos os irmãos devem ter a qualidade de Cristo, e por isso Deus está trabalhando em nossas vidas, para forjar o nosso caráter. E o Senhor não desperdiça nenhum evento das nossas vidas para trabalhar em nós, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. Muitas vezes são justamente aquelas situações que julgamos ser ruins que produzem em nós o maior bem, porque elas nos forçam a vasculhar dentro do nosso coração aqueles princípios de Jesus que nós já aprendemos. E agora é hora de colocá-los em prática, é hora de viver esses princípios. Portanto, o que Deus quer para cada um de nós é produzir este bem, e que é o bem maior de todos, nos tornar semelhantes a Jesus. E Deus quer tanto isso para as nossas vidas, que Ele organizou este bem ao longo da história da humanidade. Desde o início da criação, desde antes mesmo de nós existirmos, Deus já havia estabelecido este propósito para nós, sermos iguais a Jesus. Por isso Ele vem trabalhando em nossas vidas, por isso Ele não desiste da gente, e Ele vai usando cada evento, para que estes eventos produzam em nós este bem, que é ser igual a Jesus. Observe que no versículo 30, o apóstolo Paulo diz que aos que predestinou, ou seja, aos que de antemão conheceu, como ele já havia dito, agora ele está dizendo aos que conheceu previamente, aqueles que Ele predestinou, que Ele escolheu mesmo antes deles existirem, ou seja, antes da história real, carnal, encarnada, antes da história material, Deus em sua onisciência já sabia que você existiria e Ele já tinha escolhido você para ser igual a Jesus. Mas então nos fizemos carne, Ele nos criou, eis que estamos aqui, agora somos de carne e osso, respiramos, nos movemos, ouvimos, falamos,
neste período histórico em que nós habitamos a terra, Deus continua nos chamando a produzir em nós este bem. Quando no versículo 30 ele diz: e aos que chamou, a esses também justificou. Então Deus nos escolheu antes de existirmos. Deus nos chamou neste período histórico em que a gente existe. Ao nos chamar, Ele nos justificou, nos transformando, tirando a nossa culpa. E finalmente, no final de todas as coisas, diz o versículo 30, a esses também glorificou. O propósito eterno de Deus para a sua vida é a glorificação, porque agora somos semelhantes em parte, estamos amadurecendo, crescendo, mas ainda há enormes resquícios do velho homem em nós. Somos pecadores, ainda mentimos, ainda falamos coisas que não devemos, ainda temos sentimentos errados em nossos corações, ainda agimos e procedemos de modo incompatível a Cristo, mas haverá o dia em que o Senhor nos glorificará, em que estaremos com Ele e o veremos face a face, e lá na eternidade, no céu preparado por Deus para os seus filhos, nós seremos idênticos a Jesus. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas e que Ele vem trabalhando ao longo dos séculos. Portanto, diante dos problemas, diante das lutas, diante das coisas boas, diante das perguntas que surgem em nosso coração, diante dos dilemas que a gente precisa resolver, diante dos relacionamentos que surgem, diante das pessoas que nós julgamos ser más, diante daquelas pessoas que o nosso coração não bate à primeira vista, diante das dificuldades do nosso trabalho, quando o dinheiro falta, quando surge a doença, quando surgem os problemas, nós temos que perguntar a nós mesmos: em que esta situação pode me aproximar do meu alvo, do meu bem, daquele que Deus predestinou para mim, que é ser igual a Jesus? Em outras palavras, como eu posso crescer um pouco mais com essa situação? Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de achar que a vida gira em torno do seu umbigo, ao invés de achar que Deus está sendo injusto com você, de que Ele não te ama, ou que Ele te ama demais porque tem te dado muitas coisas, olhe para qualquer evento, olhe para todas as coisas, porque todas as coisas cooperam, ajudam, te empurram um pouco mais para o bem. Para o bem. E o bem é ser semelhante a Jesus. Então o apóstolo Paulo continua no versículo 31, quando ele diz: que diremos, pois, então, já que é assim, já que é este bem que Deus quer produzir em nós, que diremos, pois, à vista destas coisas? Qual será a nossa postura, a nossa atitude, a nossa resposta diante destas coisas que a gente enxerga? O apóstolo Paulo fala de coisas específicas à realidade dele. E algumas ele descreve logo abaixo e nós veremos. E nós falaremos de coisas específicas à nossa realidade. Você deve falar de coisas específicas à sua realidade. Ou seja, quando qualquer coisa se apresenta a você, bom, nasceu um filho, morreu um filho, foi promovido, perdeu o emprego, fez os exames e não deu nenhuma doença, fez os exames e apontou uma doença grave. O seu relacionamento está lindo, maravilhoso, sua esposa te corresponde, o seu relacionamento está péssimo, o seu marido, sua esposa não te corresponde. Qualquer evento, seja ele qual for, que diremos, pois, à vista destas coisas? Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa atitude? Como nós vamos reagir diante destas coisas? Então o apóstolo Paulo começa a nos dar um caminho. Ele já nos disse que todas elas estão contribuindo, cooperando para o bem, ou seja, para sermos como Jesus. Então ele faz uma nova pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas?
E ele responde com uma outra pergunta. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista destas coisas todas que a gente enxerga, à vista da promoção ou do desemprego, à vista de um governo maravilhoso que põe o nosso país no eixo, ou de um bando de corrupto que mergulha o nosso país em uma crise, à vista destas coisas todas, à vista da saúde de um filho, ou da morte ou da doença de um filho, à vista destas coisas, lembremos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nenhuma luta, nenhuma oposição, nenhum confronto, nenhuma batalha, nenhum inimigo que se levante, nenhum problema que bata a nossa porta será capaz de destruir a nossa fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o apóstolo Paulo está falando é que os problemas, as lutas, não podem destruir a nossa fé e a certeza de que Deus é por nós. Pelo contrário, os problemas, quando surgirem, eles vão alimentar a nossa fé. E nós vamos usá-los para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Nós vamos responder aos dilemas da vida, buscando ainda mais semelhança com Cristo. Porque nós sabemos que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem é que pode nos derrotar? Quem é que pode tirar a fé do nosso coração? Quem é que pode roubar a esperança que há dentro do nosso coração? Porque ele mesmo disse também ainda no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou o seu próprio filho. Seriam as suas lutas causa de destruir a sua vida, já que o Senhor pagou um alto preço por você. Portanto, quando nós lutamos, quando nós enfrentamos as batalhas, há uma lembrança muito importante em minha mente. Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer em meu lugar, a fim de que eu pudesse viver. Aqui há uma reverberação muito forte de Gênesis capítulo 22, quando Deus pede um sacrifício de Abraão, pede para Abraão sacrificar Isaque, e Abraão caminha com Isaque em obediência e sobe ao monte Moriá, e ali no monte Abraão está prestes a sacrificar o seu filho Isaque, e na hora H, na hora que ele vai fazer o sacrifício, um anjo, o próprio Senhor, interrompe e diz: não mate o menino, não estenda as suas mãos contra ele, porque agora eu sei que verdadeiramente amas a Deus, não negastes o seu filho para ele. Meus irmãos, do mesmo modo, o que o apóstolo Paulo está falando é, diante das dificuldades, diante do nosso Monte Moriá, diante da nossa prova, diante das nossas angústias, diante dos nossos medos, diante dos receios que surgem em nosso coração, nós podemos olhar para o Calvário, para outro monte, e dizer para o nosso Pai: Pai, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu próprio filho, para que eu pudesse viver. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. O Senhor nos promete nos dar todas as coisas, mas observe um detalhe. No versículo 32 ele diz: eu darei todas as coisas para vocês com Cristo, em Cristo. Ou seja, nós vamos ter as mesmas coisas que Jesus tem.
Não adianta você querer algo que Jesus não tenha e que Ele não quer ter, porque não faz parte do caráter dEle. Não adianta você pedir coisas para Deus ou enfrentar a sua vida, os seus dilemas, achando que Deus vai lhe dar as coisas que você deseja, sendo que as coisas que você deseja não combinam com o seu bem maior, com o seu modelo, que é Jesus. Quando Ele diz, não nos dará graciosamente com Ele quem? Cristo, com o Filho. Ou seja, nós só teremos aquilo que Jesus tem, porque Ele é o nosso alvo, é o bem que Deus está produzindo em nós. À medida que você se aproxima deste Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em seu lugar, você vai se alegrando mais e mais com as coisas do Filho e não com as suas coisas. Não com os seus desejos, não com a sua vontade. O apóstolo Paulo continua fazendo algumas perguntas. Quem te condenará? E no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode te vencer, te condenar, te derrotar, te acusar? Qual é a luta? Qual é o inimigo? Qual é o seu algoz? Aquele que vai se levantar contra você para te prender, para te condenar, para te acusar. Então o apóstolo Paulo diz, quem é que pode te condenar se foi Cristo que morreu por você e que ressuscitou e que está à direita de Deus? Qual é a sensação, qual é a prova, qual é o inimigo que pode te condenar, que pode te derrotar, que pode te vencer, já que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e não apenas morreu e ressuscitou, isso já é extraordinário, magnífico, mas diz o apóstolo Paulo que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Não há prova, não há luta, não há inimigo que possa te vencer, visto que você está justificado por Deus. Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse viver. E agora Ele intercede pela sua vida. E aí no versículo 35 o apóstolo Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E o apóstolo cita coisas que ele mesmo sofria, coisas pertinentes aos cristãos do primeiro século, coisas do tipo tribulação, angústia, perseguição, fome. Claro, estou sendo perseguido, então eu nem sempre tenho o que comer. Nudez, nem sempre tenho o que vestir, porque eu estou sendo perseguido. O perigo, a espada do governo romano e dos próprios judeus que querem me matar a todo custo. Mas estas coisas visíveis e terríveis que eu estou passando, qual delas podem me separar do amor de Deus? Nada e ninguém, nenhuma dessas provas, porque eu estou disposto a passar por qualquer coisa para experimentar o amor de Deus. Normalmente nós lemos este texto do lado de Deus, ou seja, Deus nunca vai deixar de nos amar. Mas é importante nós lermos ele do lado do autor. O que o autor está dizendo é, posso passar por qualquer prova e eu não vou me separar do amor de Deus, porque eu sei que não são as provas que determinam se Deus me ama ou não. Aliás, as provas também são prova do amor de Deus, à medida que Ele está produzindo em mim um bem, que é ser semelhante a Jesus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, existe um amor tão especial, tão incrível, incomparável, que vale a pena qualquer sacrifício por este amor. E aí ele faz uma citação do Salmo 44, que é um salmo que descreve o sofrimento da nação de Israel. E ele faz especificamente do versículo 22, quando ele diz, por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O cristão é esse que sofre procurando o bem, procurando encará-lo, o sofrimento, na perspectiva de Deus. Como é que eu vou crescer? O que é que Deus quer da minha vida? Qual é a resposta que Deus espera? Como é que eu vou aproveitar essa situação para ser mais semelhante a Jesus? E o cristão não desanima, o cristão não esmurece, o cristão se levanta e vai adiante, glorificando a Deus, na certeza de que Deus não deixou de amá-lo por conta dos problemas. A história conta, por exemplo, irmãos, de que mártires cristãos, nos primeiros séculos da era cristã, quando eles iam ser mortos, e muitos foram mortos, obviamente mártires foram mortos, quando eles estavam caminhando para o sacrifício, para serem mortos, a história conta que muitos deles iam cantando a Deus, adorando a Deus, eles iam cantando hinos de louvor a Deus, e a história diz que muitos algozes desses cristãos, para impedir que eles cantassem, tinham que cortar as suas línguas, porque senão eles não deixavam de cantar. Mesmo sabendo que daqui a instantes eles iriam morrer, eles não deixavam de cantar, porque eles sabiam que qualquer sofrimento por amor a Cristo vale a pena. Que qualquer luta que a gente passe nessa terra não determina quem nós somos. E que no final a vida do cristão é justamente essa: nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas ao matadouro. Nós nos entregamos a esse amor, irmãos. Nós devemos nos entregar a esse projeto de Deus, de nos fazer como Cristo, mesmo que tenhamos que sofrer. E se tivermos que sofrer, abracemos o sofrimento, glorificando a Deus, porque é o sofrimento que vai nos levar ao bem maior, que é ser como Jesus. O sofrimento por Cristo é um degrau a mais, rumo à glória eterna, rumo a ser semelhante a Jesus. É isso que Deus quer para todos nós. Então o apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas, em todas essas lutas, em todos esses problemas que eu enfrento e que os meus irmãos enfrentam e que nós hoje enfrentamos, ele diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, que coisas? Provas, lutas, perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo não está dizendo nós somos vencedores, ou seja, nós vamos enfrentar essa prova, vamos superá-la, vamos vencê-la, nós vamos derrotar o inimigo, vamos acabar com esse problema. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, há uma vitória maior do que esta. Nós somos mais do que vencedores. Aquele que foi sacrificado como um mártir cristão, ele é mais do que vencedor. O império pode achar que sagrou-se vencedor por tê-lo assassinado, mas não, é ele mais do que vencedor, porque ele cumpriu o propósito de Deus. Portanto, meu irmão, quando você cumpre o propósito de Deus, quando você cresce à imagem de Cristo, problemas podem surgir ao seu redor, mas em Cristo você é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou, ou seja, por meio da redenção que Jesus Cristo lhe oferece. Há uma vitória muito maior aguardando por você. Ser fiel até a morte, e lhe será dada a coroa da vida. Não desista do propósito que Deus tem para você, que é torná-lo semelhante a Jesus. E o apóstolo Paulo encerra este texto dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o início e nem o fim, e nem o decurso deste período, eu estou bem certo de que nem
os anjos, e nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: haja o que houver, enfrente eu o que tiver que enfrentar, passe pelas lutas que tiver que passar, sejam coisas boas ou ruins, sejam os extremos que forem, eu estou convicto de uma coisa: Deus me ama e ninguém poderá me separar deste amor. E eu sofrerei o que tiver que sofrer, eu avançarei da maneira que tiver que avançar, porque eu sei que Deus me ama. Deus te ama, Deus te ama, e Ele está usando qualquer circunstância da sua vida agora mesmo para produzir em você o bem de te tornar semelhante a Jesus. Eu quero encerrar a nossa reflexão lembrando de uma história de uma menina por volta dos seus 10 anos de idade, vivia em um país muçulmano, e neste país ela servia ao islamismo como os seus pais serviam, como os seus tios serviam, os seus primos serviam. Mas de repente uma tia que morou em outro país e que lá conheceu a Cristo, retorna para a sua nação e lá começa a pregar de Cristo para a sua sobrinha. E havia naquela cidade, naquele país, especificamente naquela cidade, uma igreja clandestina. E a tia começa a levar a sobrinha, sem que os pais dela soubessem, começa a levá-la aos cultos. E a sobrinha logo entende a mensagem do Evangelho e se converte a Jesus. E começa a servir a Jesus. E não demora muito, o seu pai fica sabendo que ela agora era cristã e de que agora ela estava frequentando uma reunião de cristãos, chamada igreja. Então o pai dela diz: você está proibida de professar o nome de Cristo e de frequentar esta reunião de crentes, de cristãos. Então a menina diz: pai, eu não posso te obedecer, por mais que eu te ame, eu amo mais a Jesus do que o Senhor. Eu não vou parar de professar o nome de Cristo, e tampouco deixarei de ir às reuniões. Uma menina de 10 anos, enfrentando o pai por amor a Cristo. E o pai diz: tudo bem, você quer me enfrentar, tudo bem, mas todas as vezes que eu ouvir você falar de Jesus, ou que eu souber que você foi àquela reunião com a sua tia, quando eu te ver, a primeira vez que eu te ver, você vai levar uma surra, e as marcas do seu corpo vão te fazer lembrar de que Jesus não é Deus. E a menina não mudou os seus hábitos, continuou indo às reuniões, e todas as vezes o pai não estava de brincadeira, então o pai agredia a criança, agredia aquela menina, batia, e isso aconteceu algumas vezes, até que em um dia a menina teria a oportunidade pela primeira vez de cantar num coral uma canção de louvor a Jesus, e ela estava muito feliz. E a tia deu a ela um lindo vestido branco, cheio de rendas, porque ela ia se apresentar na igreja, agora adorando a Jesus. Então, quando ela está indo para a igreja, o pai encontra ela no meio do caminho. E o pai sabe que ela realmente está indo para a igreja. E ele fica muito nervoso. E ele começa a bater na criança. E ele começa a agredi-la. E ele dá um empurrão na criança. E a criança cai e bate a cabeça na guia, no meio-fio da rua. E fere gravemente a cabeça. E o pai desesperado sai correndo. E a tia tenta acudir a criança. E elas já estão próximas à igreja. Pega a criança e sai correndo para dentro da reunião, do espaço de culto.
E ali chegam as pessoas para tentar ajudar, e ela está com o vestido todo manchado de sangue, porque de fato o ferimento em sua cabeça tinha sido muito grave. E alguém tenta tirar o vestido pensando que ia ajudar no socorro. Então ela diz: por favor, não tirem o meu vestido. Sussurrando, eles conseguem entender o que ela disse. E perguntam: mas por quê? Qual é o problema com o vestido? O que foi com o vestido? E ela diz: eu sei que eu vou morrer. E eu quero, quando chegar lá no céu, que Jesus veja que eu também derramei o meu sangue por Ele. Por isso, não se preocupem se o meu vestido está sujo ou não, porque eu quero que Jesus veja que eu o amei tanto que fui capaz de derramar o meu sangue por Ele. Você que ama Jesus, você que é servo de Deus, enfrente qualquer circunstância da sua vida, buscando o alvo de Deus para você, que é ser semelhante a Jesus. As lutas servirão para isso. As coisas boas devem também servir para isso. Que Deus te abençoe e te ajude a conquistar o alvo dele para você, em nome de Jesus.